Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. Mas para esse vídeo eu gostaria de ressaltar também que eu tenho uma formação em letras, o que me torna apta para falar sobre o assunto de gêneros textuais. Gente, se vocês virem pessoas da área de pedagogia que não tenham licenciatura em letras falando desse assunto, eu gostaria que vocês verificassem pelo menos a veracidade dos fatos que a pessoa fala. Porque é preciso que a pessoa tenha uma formação um pouco mais robusta na área textual para que ela possa falar com propriedade desse tipo de assunto, como gêneros textuais, né? Na área de pedagogia, a gente aplica em sala de aula, mas é muito preocupante quando atualmente, por exemplo, a gente tenha professores que não sabem características de uma coisa tão aparentemente simples quanto contos de fada, né? Então, antes de você acreditar em um pedagogo que não tem livro publicado, que não fez curso de letras, faça uma pesquisa pessoal, afinal de contas, você transforma a educação do país, né? Para o vídeo de hoje, eu vou trazer um pouquinho de ajuda nesse sentido, porque a gente vai falar sobre 5 histórias que você não pode, enquanto educador, confundir com contos de fada, porque assim é um erro grotesco fazer esse tipo de confusão com essas histórias, tá? Na verdade, 2 delas é um pouco mais ameno o erro, mas 3 delas são assim gritantes. Na verdade, chega a ser inadmissível que considere um conto de fada isso em sala de aula, né? Então vamos lá. Compartilhei a tela com vocês. Já estou dando até um spoiler aí na capa de um dos contos, que não são contos de fadas, né? Você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo Nunca Materiais em suas redes de contato que podem se beneficiar com o conteúdo. E a gente começa falando do porquê não confundir essas 5 histórias com contos de fada. A gente não pode confundir, porque se você escolheu ser professor, o mínimo que você pode fazer é evitar ensinar errado, né, gente? Desde a educação infantil, naturalmente. Porque pau que nasce torto nunca se endireita, como diz o ditado, né? Se você ensinou errado, imagina quanto tempo e transtorno essa criança vai ter para aprender o certo, né? Então é desnecessário esse movimento e é uma coisa simples de aprender. Então, não tem nem justificativa ensinar isso errado. O que pode colaborar com esse erro? As editoras. Eu vou falar para vocês que nós não vivemos em um conto de fada e as editoras nem sempre são confiáveis, especialmente essas editoras populares, né? A gente tem editoras mais sérias, como a Companhia das Letras, essa você pode confiar. A Zarrat também é muito boa. Mas eu não vou mencionar o nome, mas a gente tem essas editoras populares, que são aquelas de livros de R$ 10 no estande do shopping. Essas daí, gente, elas fazem para vender mesmo. Então, é assim, é massificada a coisa. Então, ele vai falar que é um conto de fada, porque a pessoa, para falar, quando a gente fala assim, é um conto de fada, é mais fácil de vender do que falar é um romance, entendeu? Então, a intenção é a venda, não é a educação. Por isso que nós, da área da educação, temos que permanecer firmes e fortes, resistentes a esse tipo de engano, porque cria uma população pouco letrada, menos ainda do que a gente já é considerado aí mundialmente, né? Então, vamos lá para as 5 histórias, que eu já falei demais, né? A primeira história que você não pode confundir com contos de fada, pelo amor de Deus, é o Peter Pan. Gente, Peter Pan, ela tá longe de ser um conto de fada por inúmeros. Podia fazer uma lista de 50 motivos porque não é um conto de fadas. O que eu fiz para poder deixar mais fácil para você que já tem essa dificuldade? Para que a gente possa colaborar aí com esse tipo de engano não acontecer em sala de aula. Aliás, essa ideia do Clássicos da Zahar, tá vendo? Essa Zahar vocês podem comprar, que realmente são edições sérias que eles têm. Fora que, assim,
Um livro que tem uma super capa sempre. Eu coloquei uma outra capa deles que tá bem legal, a coleção deles de romance. O que que eu fiz? Eu peguei, eu estou montando um curso sobre contos de fada, né, planejando com contos de fada. Então, é um curso que traz essa parte para não confundir, e mais a parte prática. Vai demorar um tempinho para ficar pronto, mas eu aviso vocês. Então, eu vou explicar como que você insere ano por ano esses contos de fada na sala de aula e de que jeito que você apresenta. Mas eu também vou falar quais são as características do conto de fadas. Então, o que que eu fiz? Para tornar mais fácil nesse vídeo, porque se você está assistindo é porque talvez você não tenha uma base de letras nesse caso, eu peguei algumas características e a gente vai fazer o contraste. Que nem o Peter Pan, se ele fosse um conto de fadas, ele teria lugar e tempo vagos, porque essa é uma característica de contos de fada. O Peter Pan, gente, acontece falando já que ele se passa em Londres. Quer dizer, ele tem um local específico para acontecer. Isso significa que já descarta a possibilidade de ser um conto de fadas, né? O conto de fadas, ele sempre vai ser em um lugar genérico, que pode ser uma floresta, um lago, um castelo, não se sabe onde fica, e o tempo também não é contado qual é o tempo que acontece. E tem um motivo para esse que eu não vou falar no vídeo, tá? Eu vou falar nesse curso aí, porque é uma coisa que precisa de outros itens para eu poder explicar. Se fosse um conto de fadas, ele seria criado a partir da tradição oral, porque uma característica muito forte do conto de fadas é que é uma história que vem de geração para geração para fazer um alerta, e daí ele é transformado em um conto de fadas. Então, se não tem essa tradição oral de geração para geração, não é conto de fadas. Vocês vão reparar que tem ali na capa do livro o nome do autor, que é o James M. Barrie, né? J.M. Barrie. Essa história do Peter Pan saiu da cabeça da pessoa, não saiu de uma coisa que foi contada de geração para geração. Então, ele não foi criado da tradição oral, não é conto de fada. Se fosse um conto de fadas, não estaria na categoria literária de romance ficcional, porque o Peter Pan, ele tem uma quantidade de páginas extensa, ele tem características ficcionais que foram classificadas de acordo com o tipo de narrativa, que eu também não vou explicar aqui porque é mais aprofundado, e ele é considerado como romance. Lembrando que romance não quer dizer que seja um livro de romance romântico, né? Romance é um livro que tem um tipo de narrativa específica, pode ser até um suspense, mas que também não vem ao caso aqui, porque a gente está falando de contos de fada, tá? Então, beleza? Vamos para a história 2. Alguns itens, gente, eu vou repetir exatamente para você não se confundir com outras histórias, tá? Então, outras histórias podem causar esse tipo de discórdia aí, né? Ai, se é como se não é. E não é porque está escrito na capa da editora Barquinho que o Peter Pan é um conto de fada que ele é, tá? Ele nem é conto, nem pode ser considerado como conto porque a extensão dele é maior do que é permitida para um conto. A história 2 é aquela que eu dei o spoiler, que é Alice no País das Maravilhas. Já tem ali uma dica na capa, né, que ele foi escrito por Lewis Carroll, portanto, saiu da cabeça do autor, não vem da tradição oral naturalmente, já tem ali a dica. Então, ele seria criado a partir de uma tradição oral se ele fosse contos de fadas. Se ele fosse um conto de fadas, ele não seria baseado em fatos reais. E para quem não ouviu o meu podcast sobre o assunto, Alice no País das Maravilhas é baseado na era vitoriana da Inglaterra. Então, o autor Lewis Carroll, ele viveu na época da Rainha Vitória, que é antes, aí, dois antes da Elizabeth, né? Que a gente conhece aí, que faleceu recentemente. E, na verdade, Alice no País das Maravilhas é uma crítica ao tipo de governo que ela fazia e tem muitas características da sociedade londrina. Então, se ele fosse um conto de fadas, ele não seria baseado em fatos históricos da época.
ele é quase que uma história da época mesmo. E se ele fosse um conto de fadas, o lugar e o tempo seriam vagos. No entanto, ele também se passa em Londres, mesmo porque o autor é londrino, né, o Lewis Carroll. História 3, gente. Esse daqui eu até vou perdoar se você confundiu alguma hora com conto de fadas. Vocês vão descobrir por quê. Também é um clássico Zahara, ó. Vejam que eu coloquei de novo da mesma editora, porque é bem legal mesmo. Se o Mágico de Oz fosse um conto de fadas, ele teria lugar e tempo vagos. Não sei se vocês se lembram ou se vocês leram, ou se a edição que vocês leram é fiel, né? Porque a gente tem edições deturpadas aí dessas editoras Barbante. É sempre importante, mesmo que você utilize o livro com as crianças de conto clássico dessas Barbante, que você saiba o original, minimamente, né? O mínimo esperado com o professor que trabalha com esse tipo de conteúdo. No Mágico de Oz, não sei se vocês lembram, mas a Dorothy mora em Kansas, que é nos Estados Unidos. Só aí você já descarta a hipótese dele ser um conto de fadas, né? Se ele fosse um conto de fadas, seria originário da tradição oral e não seria escrito por Frank Baum, que é o autor que está aí na capa, né? Gritando o nome dele. E se ele fosse um conto de fadas, daí vem a coisa que eu perdoo. Ele não seria uma paródia de conto. Então, aqui ele é uma paródia de conto, então ele realmente parece um conto de fadas, mas na verdade ele é um romance ficcional. Porque ele parece um conto de fadas porque a intenção do autor foi fazer um conto de fadas criado nos Estados Unidos, porque até então a gente só tinha contos de fadas criados na Europa. Por que que não foi possível? Não se encaixa no gênero. Porque aquele negocinho ali de cima, né, seria originário da tradição oral. Não é uma coisa que foi passado de geração para geração nos Estados Unidos, que é o que aconteceu na Europa, né? Por isso que os contos são originários de lá e tem características muito fortes lá. Ele usa elemento mágico, ele tem uma situação de tranquilidade no começo, seguida por uma perda. Então, tem algumas características fortes de contos de fadas, mas não pode ser considerado conto porque ele cometeu o pecado de colocar um lugar e também não foi passado de geração para geração, saiu da cabeça brilhante do Baum. Então, fora de cogitação ser um conto de fadas. O Pinóquio, gente, esse daí eu não perdoo se você confundiu. Não vai dar. Porque se ele fosse um conto de fadas, como vocês já sabem nessa parte do vídeo, porque eu tô batendo nisso daí para vocês nunca mais errarem, seria originário da tradição oral. E olha lá, foi escrito pelo Collodi. Se ele foi escrito pelo Carlo Collodi, ele, para quem não conhece, é um autor italiano, saiu da cabeça do cara, então não pode ser um conto de fadas. Mas a gente tem aqui uma justificativa, embora eu não perdoe esse. Só como curiosidade, gente, o Collodi, ele era tradutor de contos de fada franceses. Então, ele pegava as obras de Perrault e ele era o tradutor oficial da Itália para os contos de fada do Perrault, né, Charles Perrault. Que esse sim é um autor de contos de fada. E tem todo um motivo para ele ser. Tendo traduzido tantos contos de fada, o Collodi resolveu criar um romance a partir de alguns elementos do conto, mas são elementos muito fracos para serem considerados como um conto de fadas. Então a gente não pode colocar ele realmente nessa categoria. Primeiro, porque a gente tem uma disfunção de protagonista. Então, não é a intenção do Collodi mesmo escrever um conto de fadas, mesmo porque ele já traduz os contos, mas ele tem aí uma contaminação enquanto escritor por ser um tradutor tão requisitado para esse tipo de tradução, né? Então ele tem uma raiz ali de gênero, do gênero nele, mas ele não mantém na hora que ele escreve o Pinóquio. Tanto que ele escreve com características da Itália da época dele, né?
Essa disfunção de protagonista é porque, geralmente, no conto de fadas, o protagonista é fixo, né? Eu sei que a gente tem como principal ali o Pinóquio, tá? Mas ele, na verdade, ele é criado pelo Gepeto. Então, aí já tem uma disfunção do papel do protagonista e da evolução dele durante a jornada condicionada ao Gepeto. Então, a gente não pode considerar como conto de fadas. E se fosse um conto de fadas, não seria tão complexo. Se vocês lerem realmente o Pinóquio original, ou pelo menos uma versão do original, vocês vão ver que tem uma sucessão de fatos que não se encaixa em nada com nenhum conto de fadas tradicional que vocês tenham lido. Contos de fada tradicionais: Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Então, esses sim possuem elementos que são de contos de fada. Pinóquio, nem pensar. E a quinta história, eu coloquei a outra história que eu até perdoo se vocês estiverem confundido, porque até mesmo eu tive dificuldade com essa, porque ela possui uma deturpação ocidental muito forte, que é a Mulan. Eu até tive o cuidado de pegar uma capa de fora, porque eu não encontrei uma capa nacional, que trouxesse a veracidade que eu preciso para poder explicar para vocês, né? Então eu tive esse cuidado, não saiu da minha cabeça, saiu de uma pesquisa extensa esse vídeo, tá? Eu nunca faço vídeo da minha cabeça, como algumas colegas influenciadoras que usam a personalidade e não o conhecimento para poder explicar, né? Mas a Mulan é o seguinte: nós temos uma dificuldade de classificação em coisas que vêm do Oriente, porque na hora da tradução a gente tem algumas deturpações. Então eu tive que fazer uma pesquisa bem extensa para poder chegar nesse slide para vocês. A coisa que mais faz a Mulan não ser um conto de fadas é porque é baseada em fatos históricos. Então, a Rua Mulan, ela existiu de verdade, tá? Não com esse nome, né? Mas existiu uma pessoa que de onde surgiu a lenda. Então, a Mulan é uma lenda chinesa, não é um conto. Tem uma diferença grotesca entre conto e lenda também, que não é desse vídeo, não vou explicar, mas tem, tá? Não confundam conto com lenda. Além disso, teria um local e tempo vagos. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Mulan se passa na China, né? Então, a princípio, a gente até poderia confundir com um conto, porque poderia ser um conto local, então todos eles se passam na China. E daí, na hora da tradução, pode não ter vindo da forma como está escrito. Mas não é o caso, gente. Se passa mesmo na China, porque é um fato histórico, então eles não deturpam coisas. E não há, no conto original, na lenda, né, original, que não é conto, a presença de um elemento fantástico. Então, toda aquela coisa que a Disney faz não existe, tá? A Mulan não tinha poder especial, ela não tinha o bichinho lá que fala com ela, que era um elemento mágico também. Na verdade, ela foi uma mulher que se fez passar por guerreira e ajudou o exército a ganhar lá a guerra da época. Mas não tem nada de mágico nisso, foi por causa das habilidades dela mesma. Ela já era guerreira antes da guerra. Então, toda aquela fantasia é a magia de Disney, tá? A lenda original, que não é conto de fadas, ela traz esse fato histórico muito presente e nas escolas lá do Oriente, eles aprendem como a lenda de Hua Mulan, tá? Então não dá para confundir Mulan com conto de fadas também. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, ensine nossas crianças do jeito que se deve, né? É o mínimo que a gente pode esperar de um professor. Consciente e que realmente faz seu trabalho e que merece seu salário, porque às vezes a gente pede aumento, mas, gente, como que a gente vai ter valorização, aumento, se pessoas ensinam coisas erradas para as crianças nas escolas? Não tem condição, né? Você iria pagar um funcionário a mais, sendo que ele não trabalha do jeito como se deve? Deixe para você pensar
para refletir um pouquinho sobre essa fala minha. Até nosso próximo vídeo e use corretamente os contos de fada.